Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Grazi Maia. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp, 95 9 81 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. O IBGE divulgou na última quarta-feira o resultado do censo de 2022. Roraima tem aumento de 73% em casos de dengue em 2023. O mutirão de renegociação de dívidas será na segunda quinzena de julho. Confira essa e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. A gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na última quarta-feira o resultado do censo de 2022. Segundo o censo 2022, Roraima foi o estado com maior taxa de crescimento entre as 27 unidades da federação. Roraima quase dobrou o número de moradores. Atualmente vive no estado 636.303 pessoas, o que representa um crescimento de 41,25% em relação ao censo de 2010. O segundo estado com maior crescimento foi Santa Catarina, com um aumento de cerca de 20% na sua população. Mesmo assim, crescendo mais que todos os estados, Roraima continua com a menor população do país. No período de 12 anos, o estado roraimense foi o que teve a maior taxa de crescimento anual, uma média de 2,92% ao ano. Boa Vista continua sendo o município mais populoso do estado, com 403.486 habitantes, o equivalente a 69,9% do total da população do estado. A pesquisa também aponta que Roraima tem uma densidade geográfica de 2,85 habitantes por quilômetro quadrado e uma média de 3,51 moradores por residência. Confira com a repórter Lara Muniz a atual população dos municípios de Roraima. Edileuson Almeida, para o 30 Minutos de Notícias. A ordem de apresentação da população de cada município leva em consideração a maior taxa de crescimento. Dos 15 municípios, todos tiveram aumento na taxa populacional. Porém, os 5 que mais tiveram aumento estão localizados em regiões de fronteiras com Venezuela e Guiana. A população da cidade de Pacaraima, no norte do estado, na fronteira com a Venezuela, teve aumento de 85,4% no número de moradores. São 19.305 pessoas vivendo na cidade fronteiriça. A população da cidade de Uiramutã, no extremo norte de Roraima, na tríplice fronteira Brasil, Guiana, Venezuela, chegou a 13.751 pessoas, o que representa um aumento de 64,19% na taxa populacional. Normandia, na fronteira com a Guiana, chegou a 13.669 pessoas, o que representa um aumento de 52,9% no número de moradores. A população da cidade de Amajari, também na fronteira com a Venezuela, chegou a 13.927 pessoas, o que equivale a um aumento de 49,32% em comparação com o censo de 2010.
A população da cidade de Boa Vista é de 413.486 pessoas, um aumento de 45,43%. A cidade de Rorainópolis chegou a 32.647 pessoas, um aumento de 34,47%. Já o município de Cantá agora tem 18.682 pessoas. Teve um aumento de 34,38%. Na cidade de São João da Baliza, o censo identificou 8.858 pessoas, um aumento de 30,86%. Já Caroebe chegou a 10.656 pessoas, o que representa um aumento de 31,33%. A população da cidade de Alto Alegre chegou a 21.066 pessoas no censo de 2022, aumento de 28,8%. A população de Bonfim agora é de 13.897 pessoas, um aumento de 26,99%. Na cidade de Mucajaí, a contagem chegou a 18.064 pessoas, um aumento de 22,12%. A população de Iracema é de 10.023 pessoas, o que representa um aumento de 15,26%. Em Caracaraí, foram registrados 20.957 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 13,91%. O município de São Luís registrou a menor taxa de crescimento entre os estados roraimenses. A população de São Luís chegou a 7.315 pessoas, um aumento de 8,37%. O professor Roberto Ramos, cientista político e coordenador estadual do LEGAL, Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, comentou a importância da atualização dos dados do censo para o planejamento de políticas públicas. Os censos são muito importantes para que governos, seja no âmbito municipal, estadual, seja no âmbito federal, planejem políticas públicas que deem resultados mais satisfatórios. À medida que você sabe como a sociedade está dividida, quais são os estados com maior população, qual a taxa de população masculina, feminina, e também como elas estão espacialmente distribuídas, isso ajuda governos a prepararem políticas públicas. O professor Roberto Ramos, que também coordena o Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Universidade Federal de Roraima, comentou a importância das informações para partidos eleitorais e institutos de pesquisas. Do ponto de vista eleitoral, os partidos e os candidatos utilizam os dados do censo para planejarem campanhas eleitorais. Isso serve, por exemplo, para que se foque mais em determinados municípios e estados que aumentaram populações, em detrimento daqueles com uma população menor. Os dados do censo também servem para os institutos montarem seus questionários e aplicarem ele para se ter um retrato mais adequado da população. Esses institutos que fazem pesquisas de opinião, que apresentam dados eleitorais, né, que planejam resultados eleitorais, utilizam dados do censo para que organizem melhor seus questionários e a aplicação deles junto à sociedade. Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Roraima registra um aumento de casos de dengue. Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde aponta que o estado registrou aumento de 73% nas notificações em 2023. Enquanto o número de casos prováveis aumentou quase 500%. Confira a reportagem. A Secretaria de Saúde de Roraima, a CESAL, informou que até o mês de junho deste ano, o estado já contabilizou 1.077 notificações de casos de dengue, sendo que 107 são casos prováveis. Os dados são do Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue da CESAL. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, em 2021, foram notificados 118 casos prováveis de dengue. Em 2022, foram 62 casos prováveis. Este ano já chega a 107 casos prováveis da doença.
quase o dobro de casos prováveis registrados durante todo o ano de 2022. Isso representa um percentual de 73% no aumento das notificações este ano. Porém, a notificação de casos prováveis teve um crescimento de quase 500%. Rosângela Santos, gerente do Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue da CESAL, comentou os dados registrados. Diante desse cenário, o Estado vem, junto aos municípios, acompanhando tecnicamente, com orientações, capacitações para os profissionais envolvidos na vigilância epidemiológica, no controle de vetores e na vigilância laboratorial. Dessa forma, fortalecendo esses eixos, que envolvem as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela e outras arboviroses silvestres que estão dentro da vigilância da própria arbovirose. É importante salientar que, dentro do controle dessas doenças, a principal atividade continua sendo o controle do vetor, tendo em vista que são doenças transmitidas por mosquitos. E aí, na transmissão dessa doença está o Aedes aegypti, que no nosso estado ele tem uma infestação, segundo o último levantamento rápido de infestação, nós apresentamos um cenário de alto risco para a transmissão das arboviroses. Dentro desse controle, é importantíssimo a colaboração da população, já que, na maioria dos criadouros potenciais, eles se encontram dentro dos domicílios da população. E aí, os municípios, de acordo com o resultado, são orientados a organizar as atividades prioritariamente dentro dessas peculiaridades de cada município. Então, todos os municípios estartizam atividades buscando aí eliminar o máximo de criadouros para a gente minimizar o risco da transmissão. Porque é importante, mais uma vez, informar que a principal atividade, melhor eficiência do controle é eliminar o criadouro, colocar o lixo no lixo, evitar que qualquer depósito de água se transforme num local de proliferação do Aedes aegypti. E, ainda assim, é importante também comunicar para a população que qualquer sintoma onde envolva febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, buscar as unidades de saúde dos seus municípios para que receba aí a orientação correta quanto o cuidado com essas doenças, dengue, zika e chikungunya. Dizer também que é importante que as pessoas busquem as unidades para que elas sejam notificadas e sejam orientadas corretamente, porque dessa forma nós evitamos casos graves e que levam a óbito. Dengue mata, e chikungunya e zika também matam. Na capital, mais da metade dos bairros de Boa Vista estão em alto risco de dengue. É o que mostram os dados do levantamento rápido de índice de Aedes aegypti. Os índices de infecção predial em Boa Vista está quase 5 vezes acima do permitido, mostra o levantamento. Foram pesquisados 58 bairros em Boa Vista, onde 32 foram classificados como índice de alto risco, 17 médio risco e 9 de baixo risco. Confira os bairros da capital que mais apresentam taxas de alto risco: Alvorada, Asa Branca, Bairro dos Estados, Bela Vista, Buritis, Calungá, Canarinho, Caranã, Centenário,
Centro, Cinturão Verde, Distrito Industrial, Dr. Silvio Leite, Jardim Primavera, Jockey Clube, Laura Moreira, Liberdade, Messejana, Nova Cidade, Olímpico, Operário, Pedra Pintada, Pintolândia, Piscicultura, Precumã, Raiar do Sol, Santa Luzia, São Francisco, São Vicente, Hélio Campos, Silvio Botelho e Tancredo Neves. Nossa produção fez contato 2 vezes com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Boa Vista para comentar os dados, mas ainda não obtivemos resposta. Grazi Maia para o 30 Minutos de Notícias. Mutirão de renegociação de dívidas será na segunda quinzena de julho. O objetivo da medida é proteger consumidores superendividados para que não ocorra o comprometimento do mínimo necessário para o pagamento de despesas básicas, como água e luz. As informações são da agência EBC e a reportagem é de Emily Soares. A Secretaria Nacional do Consumidor realizará, na segunda quinzena de julho, o Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas para o Pagamento de Débito de Consumo. Este será o primeiro dos mutirões que deverão ser periódicos, conforme previsto no Decreto 11.527 de 2023. O decreto elevou o valor mínimo da renda mensal existencial de R$ 303 para R$ 600 para superendividados, que serão pessoas que não conseguem pagar suas dívidas e manter o valor mínimo para sobreviver. O objetivo da medida é proteger esses consumidores superendividados para que não ocorra o comprometimento mínimo necessário para o pagamento de despesas básicas, como, por exemplo, a água e a luz. As empresas credoras devem participar dos mutirões de renegociação de dívidas organizada pelo Senacom. A participação dos credores é obrigatória. Os credores, uma vez convocados pela Justiça ou pelo PROCON, são obrigados a participar, sob pena de haver uma arbitragem para um plano de pagamento, garantida a proteção dos direitos básicos dos cidadãos. De Emily Soares para o programa 30 Minutos de Notícia. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo notícias em espanhol com Gildales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Gildales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Gildales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Desde la Red de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes alertan sobre aumento de escenarios de explotación infantil. Según Leonardo Rodríguez, integrante de la red, hay un incremento de la participación infantil en la explotación minera del Estado Bolívar. En una entrevista que concedió al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, detalló que han observado niños trabajando como caleteros, transportando mercancía en un trabajo de explotación laboral. Bien, bueno, lamentablemente los datos no nos ayudan. Hay un incremento en la situación de niños, niñas, adolescentes trabajando y sobre todo en el ámbito de explotación laboral. Esto lo vemos en el Estado Bolívar, en la participación que tienen niños, niñas y adolescentes en la explotación minera, o lo vemos en la frontera, sobre todo en la frontera entre Venezuela y Colombia, en el cual muchos niños están trabajando como caleteros o transportan mercancía, que son trabajos pues de explotación laboral para ellos, ¿no? Rodríguez explica las razones que obligan a los niños, niñas y adolescentes a tener que trabajar. Bien, hay que poner el lente en 3 elementos claves. En primer lugar, la actual crisis económica que vive el país, las grandes dificultades que tienen las familias para acceder a los bienes y servicios básicos, el costo de la canasta, las deficiencias y los altos costos de los servicios básicos como el gas doméstico para la preparación de los alimentos, el agua, la electricidad. Ese es el primer elemento que lleva a los niños, niñas y adolescentes a tener que trabajar. El segundo elemento tiene que ver con
la cantidad, los padres. Es decir, muchos niños, niñas y adolescentes no están siendo criados en este momento como consecuencia de la migración por sus papás, están siendo criados por familiares o terceras personas que no asumen la responsabilidad de garantizar la protección de estos niños, de evitar que estos niños trabajen. Por el contrario, más bien estimulan esta situación de trabajo para que el niño se convierta en una fuente de ingresos para ese hogar. Y el tercer elemento clave es el tema de la educación. Lamentablemente la educación en Venezuela, específicamente la educación pública del sector oficial, no es garante de la retención escolar, no garantiza las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes se mantengan dentro del sistema educativo, sino que por el contrario vayan y busquen otros mecanismos de supervivencia. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Acompañe la programación por el aplicativo Radiosnet. Inauguran registro único para atención de migrantes en Pacaraima. El Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre inauguró este jueves 29 un punto de atención del cadastro único para atender a migrantes y refugiados en Pacaraima, ciudad de Roraima en la frontera de Brasil y Venezuela. El servicio opera en el puesto de interiorización y clasificación PITRIT. Según el ministerio, el objetivo de la acción es realizar el registro de extranjeros a la entrada en Brasil, facilitando la integración y el acceso a la protección social. Los migrantes que llegan al país pueden ser asistidos por 4 entrevistadores, 2 brasileros y 2 venezolanos. Por el momento, el registro se hará a través de un formulario físico. Los entrevistados se registrarán e ingresarán los datos en el sistema. Con esto esperan ampliar la capacidad del servicio de registro para las poblaciones que llegan desprotegidas. Ahora la intención es que se atiendan alrededor de 200 personas migrantes y refugiados por día, explicó Ieda Castro, directora del Departamento de Gestión del Registro Único del NDS. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, apoyó la articulación entre las entidades federativas y las agencias socias de la ONU, además de proveer mobiliario y Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. E na entrevista do dia, Edileuson Almeida conversa com o Controlador-Geral de Roraima, Érico Veríssimo. Vamos conferir. Entrevista do dia. Na entrevista do dia, vamos conversar com o Controlador-Geral de Roraima, Érico Veríssimo. Controlador, boa tarde, seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde, amigo, tudo bom? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui participando do programa, que eu espero que esclareça muitas dúvidas e que dê novas visões para as pessoas que estão nos ouvindo também. Afinal, o que faz o Controlador-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado? Na verdade, não deixa de ser um pouco isso, de controlar. Na verdade, a gente tem um papel preponderante exatamente em todas as contratações públicas que o Estado realiza. Atingimos também a questão dos municípios naquilo que tange a questão dos convênios, onde há convênio do Estado com instituições de cunho privado ou com os municípios. E nesse inteirinho, onde há a transferência do recurso público, que é recurso nossos impostos, a gente tem o papel fundamental de fiscalizar a aplicação regular dos recursos. Então, as prefeituras elas também podem estar sob a jurisdição, digamos assim, de fiscalização, toda vez que elas recebem algum dinheiro que for oriundo dos cofres do Estado. Isso. A gente fica limitado em relação à questão da aplicação daquele recurso específico para determinado convênio. Por exemplo, estamos no mês de junho agora, junho e julho, é crescente a demanda por recursos em relação à questão das festividades juninas,
Então, o Estado ele faz o repasse de recursos mediante termo de convênio ou qualquer outro termo de celebração que possibilite essa questão da transferência regular do processo. E as despesas desses convênios, desse recurso para aplicação deles, a regularidade é por nossa conta. A gente faz a verdadeira análise da prestação de contas do recurso aplicado. E aí, ao final, emitimos um relatório aprovando ou não aprovando a prestação de contas. Isso do gestor ou da entidade que fez um termo de convênio com o Estado. A nossa questão é zelar pelo erário. Então, a gente busca de todas as formas reaver o recurso que foi mal utilizado ou foi utilizado fora daquilo que está pré-determinado no plano de trabalho, aquilo pactuado entre as partes no termo de convênio. Temos essa comunicação direta com a pessoa que aplicou o recurso, ou a entidade ou prefeitura. Posteriormente, temos o contato direto com o concedente do recurso, que geralmente é via alguma secretaria, e nesse inteirinho até encaminhar para a Cefaz, que é onde é feita a tomada de conta especial, que é um procedimento já administrativo, que como resultado tem como reaver o recurso, mas de instâncias um pouco mais superiores, como, por exemplo, o bloqueio de bens ou de conta da instituição. E esse encaminhamento para a tomada de conta especial, que é feito para a Cefaz, resulta que a entidade ou o município fique inadimplente em relação àquilo, até a regularidade do convênio, no caso, a prestação de contas. Mas a nossa parte primordial é tentar recuperar o recurso público, independente de ter sido aplicado de forma correta, estando fora do plano de trabalho, aquilo que está pactuado entre as partes, como da mesma forma que foi aplicado de forma incorreta, divergente daquilo que está no plano de trabalho, pactuado entre as partes. Quais as outras ferramentas que a própria Controladoria dispõe para fazer essa fiscalização e o próprio cidadão, que pode também ajudar nesse processo de fiscalização do uso de dinheiro público? Perfeito. Hoje em dia, o Estado trabalha com o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Ele tem consulta pública, todo cidadão ele pode entrar no portal da transparência, que é o transparência.rr.gov.br, que é sobre nossa jurisdição, uma das nossas funções, que eu acabei nem falando, mas também é gerenciar o portal da transparência. E lá ele disponibiliza todos os contratos, os processos podem ter acesso na íntegra, o cidadão ele pode fazer o peticionamento para ter acesso ao processo, e lá ele verifica o pagamento e o andamento de todos os processos. Desde o dia que ele foi começado, quando a unidade demandante ele demanda ao secretário aquela necessidade daquela contratação, e até a autorização do secretário da pasta, do titular da pasta, até o pagamento e a execução do contrato em si. A lei que regulamenta o portal da transparência, ela obriga que todos os órgãos públicos tenham, um portal de transparência, e ainda fala em atualização em tempo real, mas algumas ainda têm dificuldades para fazer uma atualização regular dessas prestações? Tem. Agora há pouco tempo foi publicado um estudo pela Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Estado, e Roraima ficou de fora. Não foi enviado os dados para lá. Mas o que é que ocorre? Ontem mesmo, o governador Antônio Denário ele autorizou a realização do primeiro fórum da gestão municipal do Estado de Roraima. Vai ser no dia 27 e 28 de julho, já aqui de antemão. Tem, inclusive, convidar um amigo para poder, quiser participar, fazer a cobertura lá e se fazer presente. Será uma honra recebê-lo. E no dia 28, especificamente, vai ser feito o primeiro encontro estadual de controle e transparência. Isso de vão reunir com os municípios do estado de Roraima, e aí vamos, nesse inteirinho, tentar formarmos uma rede estadual de controle e transparência, não com o intuito de cobrar, mas com o intuito de auxiliar os municípios para poder estar de acordo com a legislação, que é a Lei de Acesso à Informação, os portais transparentes de todos os municípios, e inclusive iremos convidar para fazer parte dessa rede os demais poderes, o judiciário, o legislativo e os demais poderes que têm algum tipo de dificuldade em relação à questão de como proceder e que informações devem estar obrigatoriamente no portal da transparência. Agradecemos muito a sua presença aqui. Infelizmente, nosso prazo está chegando ao final. E fique à vontade para acrescentar o que o senhor considera importante destacar. E boa tarde. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde aos ouvintes também. Eu até fico assim maravilhado porque lá na minha adolescência eu fiz um curso de tecnólogo em radialismo lá no antigo Escola Técnica, antigo Cefet, agora é IFE, agora, né?
Tá? Eu acho um ambiente muito salutar, muito agradável. E a controladoria está aberta a qualquer cidadão que queira nos visitar. É só comparecer na Avenida Villeroy, número 542, que é o endereço da controladoria. Estão de portas abertas para a gente poder mostrar o que a gente faz e aquilo que a gente produz de produto relativamente eficaz e eficiente para a sociedade. Aí só queria deixar aqui o portal da transparência do Governo do Estado, que é www.transparencia.rr.gov.br. Acessem, tem muita informação por lá. E qualquer dúvida, vocês podem reclamar através do Fala BR, que também tem lá o canal de reclamação. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 9 81 18 80 39. E a gente volta amanhã ao meio-dia. Aqui na Rádio Universitária 95,9. Com mais notícias. Eu sou Grazi Maia, boa tarde. Eu sou Ana Paula Lopes, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.